depois de um bom tempo sem fazer palestra, né, trabalhando em outras atividades, mas, enfim, voltando com muito prazer. E, curiosamente, esta palestra, ela foi inicialmente, lógico que com outras, um pouco mais resumida, ela foi feita pela última vez em 1996, na Casa dos Espíritos. E de lá para cá, a gente deixou guardadinha ela para vocês hoje, né? Nós vamos falar hoje sobre a história do Espiritismo, mas antes disso, eu queria pedir, e aí, que a luz do Mestre Jesus deite sobre nós, permitindo o aproveitamento deste momento, desta reunião em benefício de todos nós. Bom, o Espiritismo, ele não surgiu somente por Kardec. Não foi Kardec que simplesmente apareceu, os espíritos vieram falar com ele e tudo surgiu. Houve todo um processo que a espiritualidade maior desenvolveu para trazer a doutrina até nós. E antes disso, foi necessário que outros atores viessem ao plano encarnado para preparar a humanidade para receber as informações e as verdades que vêm com o Espiritismo. Anterior a Kardec, nós temos algumas figuras, né, como Swedenborg, que é o sueco, Mesmer, que trabalhavam, já exploravam a coisa de energia e mesmo da espiritualidade. Só para contextualizar um pouquinho, Swedenborg, por exemplo, ele era um médium, ele se comunicava com o plano espiritual e ele traz todo um conceito de espiritualidade e do mundo espiritual já 200 anos praticamente antes que Kardec viesse com o estudo da doutrina espírita. Swedenborg já trazia, então, a comunicação com os espíritos, ele trazia que existe um mundo espiritual, que o homem ele vai para planos de acordo com a sua evolução ou com a forma como ele viveu a vida dele, no bem ou no mal. Não existia céu e inferno, mas sim lugares dos bons e lugar dos maus. Esses eram os conceitos que ele trazia. Tanto é que ele fundou uma religião, que até hoje existe, chama Nova Jerusalém. Mas ele tinha uma outra situação. Ele achava que ele era o dono da verdade. Ele era o representante de Deus, e ele considerava Jesus como Deus. Ele era o representante de Deus na Terra. E todas as verdades poderiam ser entendidas e interpretadas somente por ele. E ele criou todo um processo de decodificação da Bíblia. Esse foi um dos erros dele. Outro, ele não acreditava em reencarnação. A vida era uma só. Então, se você vivia bem, você ia para o paraíso, ou melhor, para o lugar dos bons. Se você vivesse mal, você ia para o lugar dos maus. E aquele que fosse o bom, ele já ia direto ser um anjo. Olha só. A angelitude já chega só com a forma como a gente vive aqui. Então, esses são alguns traços que criaram confusão. Mas entendendo que ele era, como nós, ele estava no plano encarnado, e ele recebia toda a influência da sociedade. Além dele, nós temos outro ator importante, que é o Mesmer, né? Então, esses são os dois atores anterior a Kardec. O Mesmer já trabalha com outra forma, ele é mais científico. Ele trabalha com magnetismo, entendendo as energias, tentando demonstrar que o homem pode ser curado através da energia transferida de um médico, ou ele, médico, transferido para o doente. É o magnetismo que a gente chama. Então,
ele que começa a primeira vez a falar do fluido vital, fluido magnético, que depois Kardec traz esse conceito para dentro do Espiritismo. Então, Mesmer pode-se dizer que é um dos primeiros passistas, né, dentro da doutrina, dentro da humanidade. Outro ator importante no desenvolvimento do preparo para o desenvolvimento da doutrina espírita é o Samuel Hahnemann, que é o estudioso que cria o conceito da homeopatia. Ele também usava, além do trabalho que ele fazia de trazer o conceito de que o semelhante cura o semelhante, né? É isso mais ou menos, João? Que era trazer, através de estudo da flora, né? Alguns medicamentos que provocassem na pessoa a mesma ação da doença, mas em benefício da cura, trazendo a cura do homem, não da doença. Ele também aproveitou muito do magnetismo de Mesmer e também no início dos seus estudos ele fazia a imposição de mãos e transferência de energia, inclusive usava ímãs para fazer esse trabalho e transferência de energia magnética para o doente. Mas depois, com o passar dos estudos dele e caminhar mais para o lado das formulações através das plantas, ele deixa esse conceito para trás. E todos eles acabam influenciando a Europa daquela época, principalmente Hahnemann. Tá? Um outro ator que aí a gente já começa a trazer para o Brasil. Um outro ator que conversava muito com Hahnemann, José Bonifácio. José Bonifácio, logicamente, que ele não viveu a época de Kardec, porque ele morre antes disso, 1838, ele desencarna. Mas ele era uma pessoa extremamente humanista. A gente conhece da história que ele foi um dos que ajudaram a fazer a independência do Brasil, que depois ele foi deportado por Dom Pedro, enfim, voltou para a Europa, e depois Dom Pedro o chama de volta para ser o tutor de Dom Pedro II. Ele já era um abolicionista, ele era um cientista, ele trabalhava com mineralogia. Logicamente, ele era de família abastada, então ele foi para a Europa, ficou anos na Europa estudando, e ele, então, tem uma formação muito forte dentro dessa coisa do humanismo e da mudança do perfil do Brasil. E ele tenta implementar isso dentro do governo brasileiro. Ele era autoritário, né? Bem autoritário enquanto governante. E ele foi governante enquanto Dom Pedro II ainda estava na sua infância, né? No Brasil, então, chega a homeopatia, através, chama Benoît Julie Mur. É isso, João? É Benoît que fala? João, por isso que eu estou falando isso, tá, gente? Bento Mur. Bento Mur, ele é a ponte para trazer, ele traz a homeopatia para o Brasil. Ele funda, quando ele chega ao Brasil, ele funda uma comunidade ali entre o Paraná e Santa Catarina, comunidade do Saí, que ele tinha o entendimento dessa comunidade como sendo uma comuna socialista, todo mundo trabalhando por todo mundo. Mas não deu certo. Mas ele funda um hospital, um centro de estudos homeopáticos. E ele traz, como não deu certo lá no Saí, ele traz para o Rio de Janeiro. E junto com o João Martins, que é essa figura, João Martins, que era português, naturalizado, brasileiro, médico, que
O Moore, ele é discípulo de Hahnemann, ele estudou com Hahnemann, Hahnemann era um alemão que foi para a França, e na França o Moore conhece e trabalha e conhece a homeopatia, desenvolve a homeopatia em solo brasileiro com a flora brasileira. Ele cria todo um estudo científico sobre isso. Veja que eu ainda estou falando de conceitos e de pessoas que vão ser pré-espiritismo. Nós estamos falando bem antes, tá? Nós estamos falando no começo do século XIX. E quando o João Martins e o Moore começam a trabalhar no Rio de Janeiro, quando o Moore volta poxa vida, a minha memória está... volta de Santa Catarina, eles formam um projeto, um estudo no Rio de Janeiro, um hospital homeopático. Tá? E trabalham com também já um processo espiritualista, porque o Moore era clarividente e o João Martins fazia psicografia. Então, além da homeopatia, eles começam a trazer o conceito de espiritualidade. Tanto é que o Bento Moore ele escreve um livro, eu esqueci o nome agora, qualquer coisa de absoluto, não lembro agora, onde ele já faz, já traz o conceito do contato com o plano espiritual, o conceito de encarnação e desencarnação. Então ele já começa a trazer aqui um conceito espiritualista. Né? E eles trabalham de uma forma gratuita na atenção à população do Rio de Janeiro. Né? Logicamente, trazendo também o conceito já religioso para dentro do trabalho que eles faziam. Então eles já trabalhavam a parte científica, a parte do humanismo, da atenção, da caridade. Só como conceito, o João Martins, ele traz os primeiros trabalhos junto aos vicentinos, isso que a gente tem hoje como vicentinos, que são trabalhos em benefício dos pobres. João Martins é que traz o conceito para o desenvolvimento dessa doutrina. Eles trabalham a comunidade de uma forma tão espiritualista que eles começam a serem... tem contra eles a sociedade daquela época, a igreja. Então, eles são muito... a briga contra eles é muito grande. Tanto é que depois o Moore, ele é pedido para se retirar do Brasil e ele vai embora e acaba desenvolver os seus projetos em outras comunidades e acaba, em poucos anos, morrendo no Egito. João Martins, ele continua esse projeto, né? Ele continua esse projeto de desenvolvimento da caridade, o projeto do trabalho em benefício do próximo, apoiando-se na homeopatia e no conceito espiritualista que ele tem. Né? Mais para frente, a gente vai ver que em uma agremiação espírita já, os dois vêm a trabalhar já no plano espiritual aqui no plano físico. Só para lembrar, voltando um pouquinho atrás, tanto Swedenborg quanto Mesmer, eles fizeram parte já do plano espiritual do grupo que trabalhou com Kardec para o desenvolvimento da doutrina espírita, escrevendo o Livro dos Espíritos. Inclusive, eu achei curioso porque o Swedenborg e o Mesmer estão naquele quadro que representa o trabalho do Allan Kardec quando do desenvolvimento do Livro dos Espíritos. Estão ali como espíritos trabalhando para ajudar na formação do conceito da doutrina espírita. O que começa a trazer, então,
a atenção, e aqui já estamos falando do conceito de espiritismo, para que Kardec começasse a olhar algo estranho e que poderia ser trabalhado de uma forma um pouco mais científica. Primeiro, as irmãs Fox dos Estados Unidos, em 1848, elas vão morar com a família numa casa, e nesta casa elas começam a ouvir barulhos. Elas eram médiuns, né? Elas começam a ouvir barulhos e, curiosamente, elas começam a fazer perguntas para o barulho. E o barulho começa a responder, sim ou não. E aí elas percebem que existe alguém ali. E aí esse trabalho já começa a chamar a atenção, né? Essa coisa que elas estavam desenvolvendo já começa a chamar a atenção, que ela começa a perceber que existia uma entidade espiritual naquela casa que respondia a elas. Na mesma época, na França, tem as brincadeiras das mesas girantes, que conforme isso já na sociedade europeia, em Paris também, fazia-se perguntas para as mesas e as mesas respondiam. Aquela brincadeira do copo que ainda hoje fazem, né? Que é perigosa, viu? Porque a gente não sabe quem está ali. Naquela época, estava se fazendo todo um preparo para o desenvolvimento e provocação de um cidadão chamado Leon Denisard, que ficou interessado em pesquisar o que era aquela brincadeira das mesas girantes. E aí ele traz para nós todo o conceito, a partir dos seus estudos, da doutrina espírita, e aí ele desenvolve o Pentateuco espírita. Allan Kardec, ele começa a fazer esses estudos em 1855. Em 57 já tinha o Livro dos Espíritos. Em 61, o Livro dos Médiuns. Em 64, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 65, o Céu e o Inferno. E em 68, a Gênese, que é o último livro dele. Mas antes, é fundado o primeiro grupo espiritualista do Rio de Janeiro, através de Melo de Moraes. E ele tinha, entre outros, o Visconde de Uberaba, que eu não consegui achar uma figura desse cidadão para colocar aqui, e o Marquês de Olinda. Eram eminentes da sociedade da época, né, que estavam estudando essa coisa da espiritualidade, mas ainda sem o conhecimento do Livro dos Espíritos. E aí, Luiz Olímpio Teles de Menezes, um baiano de Salvador, ele era um pouco de tudo, viu? Professor, jornalista, taquígrafo. Ele também fazia traduções, ele era um poliglota, entendia bem francês, inglês, italiano, espanhol. Ele era uma sumidade em termos de conhecimento. E isso é interessante porque todos que nós falamos aqui, os atores brasileiros, todos eles têm um grande conhecimento da parte científica e da parte filosófica que a humanidade tinha até aquele tempo. O Teles de Menezes, ele criou o primeiro centro espírita kardecista do Brasil. Ele se comunicava com Allan Kardec e inclusive com o secretário de Allan Kardec, ele tinha uma proximidade muito grande com ele. Mas como que Kardec olhou para o Teles de Menezes? Enxergou como sendo uma pessoa próspera para o desenvolvimento do espiritismo. Houve um ataque por parte da igreja, e na verdade de um médico francês,
contra a doutrina espírita, lá na França, Decambre, acho que eu não lembro, não sei como fala, é Decambre. Ele escreve um texto tripudiando mesmo a doutrina espírita e colocando conceitos muito vagos sobre a loucura que era o espiritismo para a humanidade e para o cristianismo. Teles de Menezes, junto com outros 2 médicos, ele não era médico, ele escreve um texto combatendo esse texto francês e ele publica no jornal que ele criou. E isso chegou até o Kardec. E foi aí que o Kardec se aproxima dele e eles começam a ter esse contato. Né? Então foi o Teles de Menezes o primeiro a começar a discutir espiritismo no Brasil. Esse texto da defesa dele em relação à tese do espiritismo, ele publica no seu jornal, porque aqui também ele era muito combatido pela igreja. Os padres o combatiam demais, e ele sempre defendia com muita propriedade a doutrina espírita. Até que essa briga estava já na imprensa, na sociedade, e um bispo da Bahia precisava contornar toda essa competição, essa briga entre os lados. E ele descobre que Teles de Menezes, antes de ser espírita, ele era católico. Então aí ele encontra um equilíbrio, dizendo que se o catolicismo e o espiritismo comungavam através do Teles de Menezes, a doutrina era só para o bem da sociedade. Isso era o conceito dele, mas depois a gente vê que muito combatida foi a doutrina espírita, principalmente até a década de 40, um pouco depois, até a década de 60, quando, na verdade, o espiritismo ele tem uma grande alavancagem lá na década de 1970, quando Chico Xavier vai até o programa Pinga Fogo, em 2 programas. Kardec desencarna em 1869. E aí começa a briga pelo poder. Quem ficará no lugar de Kardec? Na França, esse movimento pela responsabilidade pela doutrina acontece muito forte, mas aqui no Brasil também. Porque no Brasil não tinha... os centros espíritas, eles eram muito... Cada um fazia do seu jeito, considerando a doutrina trazida para o Brasil pelos livros que Kardec compilou. O primeiro movimento para que haja a unificação é feito através de um grupo, que é a Sociedade de Estudos Espíritas, o Grupo Confúcio, no Rio de Janeiro, em 1873. Esse grupo ele durou 3 anos só, mas ele trouxe grandes trabalhos interessantes para nós. O primeiro deles, ele fez os trabalhadores desse grupo fizeram a primeira tradução do Livro dos Espíritos para o português brasileiro. Eles trabalhavam com homeopatia e tinham grupos de trabalho da homeopatia beneficente, ou seja, a sociedade mais pobre se tratava nos ambulatórios que eles criaram. E, como eu falei anteriormente, Bento Mur e o João Martins eram os espíritos que apoiavam esse grupo na parte médica. Assim como nós temos o Dr. Laureano, que é o nosso mentor médico aqui da Casa dos Espíritos. É interessante que esse grupo, ele funciona então por 3 anos, ele faz todo esse trabalho,
mas ele não consegue agregar as pessoas, as várias instituições espíritas espalhadas pelo país. Isso só vem acontecer quando se forma o primeiro grupo. A federação é constituída, a FEB, Federação Espírita, é constituída, mas ainda assim de uma forma de discussões muito não próprias até da doutrina, falavam muito de filosofia e divagavam demais. Surge então Adolfo Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, falando assim rapidamente a história dele, ele nasceu no Ceará, morou a sua infância, parte da sua infância no Rio Grande do Norte, e veio para o Rio de Janeiro fazer a faculdade de medicina. Na faculdade de medicina, ele se torna então médico, um médico muito bom, mas pobre. A faculdade de medicina ele fez ele trabalhava como professor para poder pagar os estudos dele, com muita dificuldade, né? Mas ele consegue se formar, daí ele entra para a Marinha, como médico da Marinha, cirurgião se tornou deputado. Veja, a carreira dele é uma carreira muito próspera, tanto na política como na área médica, mas até aí ele era o doutor Bezerra de Menezes somente. Quanto como ele foi também construtor de projetos no Brasil, como, por exemplo, uma estrada de ferro do Rio de Janeiro, que ele era um dos patrocinadores. Então, quer dizer, ele criou um conceito, ele era uma pessoa extremamente... era um executivo do bem. Ele, apesar de não ter nada ainda vinculado ao espiritismo, ele era católico, ele sempre trabalhou com muita ética, né? E ele recebe o primeiro livro, a primeira edição que foi publicada pelo Grupo Confúcio. Só para ilustrar, o Grupo Confúcio ele não chama Confúcio por conta do filósofo chinês, tá? A gente pode até achar isso, não. É por conta de um espírito que se intitulava Confúcio, que trabalhava nessa agremiação espírita. Então, ele recebe o primeiro livro e o lê e fala: eu sempre fui espírita, não sabia, porque os conceitos que estavam ali eram os conceitos que ele sempre teve enquanto ética, né? E a partir daí, ele se considera espírita e se declara espírita para a sociedade da época, né? E ele se torna, então, um trabalhador, um médico, aí muito mais voltado para a caridade. Apesar de já trabalhar essa parte de caritativa, ele abraça com mais ênfase essa área. O espiritismo, no Brasil, ele é dividido, quando a gente estuda, ele em três grandes fases, que é a fase de introdução, de 1857 a 1864, que é a chegada das ideias espíritas, dos grupos informais, traduções de obras de Kardec. O segundo é a consolidação, de 64 a 1940, que é quando se constitui a FEB, a fundação da FEB, que foi em 1864, a unificação doutrinária a partir daí, tá? Inclusive a forma como as casas deveriam trabalhar, e o fortalecimento dos centros espíritas. E aí nós temos, a partir de 1940, quando Chico Xavier começa a produzir com mais intensidade os seus livros trazidos da espiritualidade, ele populariza a caridade, e os centros espíritas no Brasil crescem, e hoje temos muitos centros onde se trabalha o estudo dessa doutrina. Chico Xavier, então, ele foi
o grande, o maior, não o único, né, porque nós temos vários, nós temos Eurípides Barçanufo, também Caibar Schutter, o bandeirante do espiritismo, que um dia a gente pode até falar dele, Eurípides Barçanufo, nós temos a Caibar, acho que não temos nenhuma foto dele aqui, mas o Eurípides é esse missionário de luz. Curiosamente, se a gente... Isso também é só para conhecimento de vocês. Os três, Caibar Schutter, Eurípides Barçanufo e Bezerra de Menezes, eles estavam, nos tempos de Jesus, eles tinham uma moral muito elevada, e já o Bezerra de Menezes, por exemplo, era um mestre essênio na época de Jesus. Isso. O Eurípides Barçanufo, ele era filho de um militar romano, mas ele já tinha um conceito de amor ao próximo, de moral, de atenção, de criação do bem para o próximo, e também, através do Bezerra de Menezes, na época, ele tem o contato com os essênios, ele trabalha dentro de uma comunidade essênia e depois ele constitui um agrupamento de atenção aos desvalidos, quando ele é pedido para ele desenvolver esse projeto fora do ambiente essênio, mas com um conceito de sociedade muito sem hierarquia, todos por todos. Caibar Schutter, nessa época, ele era um cavaleiro, ele era mais voltado para árabe, mas ele era muito próximo de Bezerra de Menezes. E qual que era a função dele? Que eles sabiam que Jesus viria. E ele fica correndo pela Galileia, olha só, à procura do menino Jesus. Menino porque naquela época ele era adolescente. Né? Então essa é só curiosidade, tá, gente? Bom, essa aqui é uma historinha que eu vou contar depois. Eu vou passar um pouquinho ela, depois se tiver tempo, né? Então, os pilares do espiritismo no Brasil são Teres de Menezes, que lançou à luz a doutrina espírita em terras brasileiras, e Bezerra de Menezes, que viveu a doutrina e tornou-se seu amor o exemplo da caridade. Agora está bem apagadinho aqui. Eu vou tentar ler. Só um minutinho, gente. Ambos enfrentaram um desafio com fé e coragem, porque sempre tiveram a sociedade materialista e acomodada, vou chamar acomodada porque não se estudava, não se lia ou tentava entender o que significava da doutrina, combatendo a eles e ao espiritismo. O espiritismo teve época que era perseguido até por forças policiais, né? E muitos, ainda assim, porque no Brasil começou a florescer essa mediunidade muito forte, o Brasil era um país que deveria se desenvolver esse projeto espírita com maior intensidade, porque a França ela acaba voltando-se para um materialismo muito grande, e aqui no Brasil o espiritismo conseguiu se propagar de uma forma mais intensa. E aí, em 1962, nós chegamos à Casa dos Espíritos, que é aqui onde nós estamos hoje. Casa dos Espíritos, que foi um projeto do seu Antônio Martins, que é o nosso fundador, presidente da casa até 2014, quando ele partiu para o plano espiritual. Um grande trabalhador da doutrina, e tinha como princípio uma situação interessante que a maioria das casas espíritas não tem, que é a porta aberta àquele que quer vir e aprender e a trabalhar. E assim o é até hoje. A Casa dos Espíritos não é uma instituição fechada. Se vocês vierem, quem não conhece,
Às terças-feiras aqui, que é quando tem os trabalhos práticos, são trabalhos abertos, coisa que a maioria das casas espíritas não tem. A maioria das casas espíritas fazem esse trabalho de uma forma hermética, com poucos médiums e trabalhadores. Aqui não. Aqui é o trabalho aberto. O conceito é aprender trabalhando. É um pouquinho mais difícil, porque em outras casas, para você chegar a um determinado trabalho dentro da casa espírita, você tem que fazer cursos de 1, 2, 3, 4 anos, até você poder fazer alguma atividade dentro do trabalho espiritual da casa. Aqui, você trabalha e aprende nesse trabalho, mas você precisa estudar, precisa aprender. E por isso que sempre é apresentado aqui os livros de interesse para que vocês possam estudar a doutrina com um conceito mais leve, mais tranquilo de ser. Né? O Espiritismo não nasceu isolado. Foi construído por mentes e corações abertos ao novo. Logicamente que vieram com este objetivo. Ele é ciência, fé, filosofia e, acima de tudo, uma escola de amor. Antes de encerrar, eu queria fazer... Posso, dona Luz? Eu não sei o meu tempo. Já está em cima, então, rapidamente, né? Bezerra de Menezes, ele, então, como eu falei, ele tinha uma dificuldade muito grande para poder pagar os seus estudos. Em uma determinada época, ele não conseguia mais dinheiro para pagar o curso e tudo aquilo que o curso trazia para ele. Ele já não sabia mais o que fazer, inclusive já estava a ponto de, eu vou ter que desistir, no último ano, eu vou ter que desistir do meu curso de medicina e não ter a minha formação de médico. Chateado, mas sempre acreditando no mais alto, ele faz orações ao mais alto para que o ajude. E aparece, bate na porta dele, um aluno precisando de aula de matemática. Eu estou contando muito rapidamente isso. Aula de matemática. Esse aluno insiste com ele, porque ele fala que aquele tema não era um tema que ele sabia ou que ele sabia desenvolver para poder ensinar. O menino insiste, até que ele aceita, fala, tudo bem então, eu vou estudar a sua matéria e dou para você. Tá bom. Quanto? O menino oferece 50 contos de réis, que era o que ele precisava para pagar as contas no final do curso dele. Muito bem. Bezerra de Menezes vai para a biblioteca, estuda, e no dia marcado, o aluno não aparece. Não aparece, ele espera no dia seguinte, não, e nunca apareceu. Né? Quando ele, já dentro da doutrina espírita, ele é provocado para que ele comece a desenvolver a homeopatia em benefício do próximo, e ele fala, eu não sou homeopata, eu não sei nada de homeopatia. Estude e faça. Mas como que eu vou poder dar isso para o próximo se eu não tenho dinheiro para sustentar tudo isso? E aí, o seu mentor maior informa a ele que, quanto for necessário, mandará aluno de matemática para que ele possa fazer o ambulatório de homeopatia. Assim acontece. É isso, pessoal. Agradeço a oportunidade de estar aqui novamente nessa casa abençoada. Tá? Que a luz do mais alto esteja sempre com vocês. Bom, a gente agradece por